Fala, torcida esmeraldina, voltamos aqui mais uma vez ao canal Índio Maneiro, novamente para falar sobre o Manaus Futebol Clube, aproveitando aí a segunda rodada do Campeonato Amazonense 2021, voltamos a comentar aqui um pouco sobre o Manaus. O Gavião do Norte está na segunda posição do Campeonato Amazonense 2021, após um vice-campeonato, uma vitória assim que eu pelo menos encaro como um acidente de percurso, né? A gente sabe que o Manaus é superior ao Penarol, foi superior na partida, mas acabou tomando um gol de bola parada e depois perdeu nas cobranças de pênalti. Na primeira rodada, o time ganhou bem do JC, meteu ali um 3-1, uma vitória indefectível. O time teve muito mais chances de gol, criou bastante, um time com muito volume de jogo, como a gente já estava se acostumando a ver os times do Luizinho Vieira. Mas logo após a estreia do Campeonato Amazonense, o Manaus novamente demite um treinador após a primeira rodada de um início de um campeonato importante, né? Ano passado a gente teve a demissão do Wellington Fajardo na primeira rodada ainda logo após o jogo contra o Vila Nova. E agora novamente após o fim de uma primeira rodada, a gente teve a demissão do Luizinho Vieira e voltou o treinador do Luizinho Lopes. A gente vê assim que teve muito burburinho entre a torcida do Manaus. A gente leu assim bastante os comentários nas redes sociais, no Instagram do Manaus Futebol Clube, no Facebook e no Twitter. De uma forma geral, a gente viu muita gente se manifestando negativamente. Claro que a gente torce para que essa passagem do Luizinho Lopes seja melhor do que a primeira. A gente não gostava muito de ver o Manaus daquela forma tão reativa, aquele futebol defensivo, pragmático, muitas vezes se preocupando muito mais em não tomar gol do que fazer gols. E surpreendentemente, até as mudanças que ele fez no time nessa partida contra o Clipper foi até menos Luizinho Lopes e mais Luizinho Vieira, né? Foram mudanças mais ofensivas. Mesmo quando o Manaus perdeu dois jogadores, o Clipper não conseguiu criar muitas chances de gol. Foi mais uma partidaça assim, do Luiz Fernando. Ele que inclusive deu uma assistência de uma jogada que já está inclusive se tornando marca, né? A gente viu assim no primeiro gol contra o JC, por exemplo, a gente viu que foi um lançamento do Thiago Spice, um lançamento muito bonito, diga-se de passagem, um lançamento por elevação que passou ali pelo zagueiro. O Vanilson dominou e tocou para o Felipe empurrar para as redes. E agora, dessa vez, o próprio Vanilson recebeu o lançamento do Luiz Fernando, mais uma vez um lançamento bem interessante. Ele pega essa meio com o peito do pé, um gol assim de quem conhece. Eu estou gostando bastante assim das atuações do Vanilson, apesar de que dessa vez contra o Clipper o Manaus não foi tão ofensivo, não criou muitas jogadas e ele foi pouco acionado. Uma contratação que eu pedia bastante assim, nas redes sociais, eu estava lá com o Mati Líder, sempre pedindo, era do Douglas Lima, um jogador que eu vejo bastante potencial, um jogador criado ali na base de Xerém, do Fluminense, né, que já rodou por vários times, inclusive por Volta Redonda, ABC de Natal, e recentemente também disputou a Série C, inclusive jogando contra o Manaus com a camisa do Botafogo da Paraíba. É um jogador que para mim agrega bastante, mas ele não tem sido assim muito efetivo nas suas jogadas. É um jogador de velocidade, um jogador de drible curto, muito interessante, mas que não tem sido muito bem aproveitado, creio eu. No entanto, a gente vê assim que ele começa a ser o dono das bolas paradas, né? A maioria das bolas alçadas à área é ele que faz os cruzamentos. E, cara, tem uma coisa que tá me incomodando bastante, eu não sei se é uma sensação particular, por isso eu até peço a ajuda de vocês pra gente chegar a um denominador comum, mas eu vejo assim que o Manaus está entrando em campo pelo Amazonense assim muito mais para cumprir tabela, muito mais. Eu sinto assim que eles estão entrando assim muito mais de que nós somos da Série C, os outros times estão sem divisão, são da Série D, a gente vai chegar, vai jogar e vai ser campeão desse torneio. A gente já viu que da última vez não deu certo, deram chance pro azar, criaram bastante contra o Penarol, não foram efetivos e acabamos perdendo esse título. Inclusive o jogador Acosta lá do Penarol, talvez a principal contratação aí do time do Penarol, inclusive falou abertamente sobre uma certa falta de humildade durante os jogos por parte do jogador do Manaus. Isso não é bacana. O Manaus, independentemente de quem esteja jogando, tem que jogar com raça, tem que se empenhar bastante, tem que jogar sério acima de tudo. E algo que a gente não pode deixar passar batido, cara, são duas expulsões que o Manaus teve. A primeira delas, até que não foi uma jogada violenta, mas como foi uma jogada ali para parar o contra-ataque do Clipper, o Diego Rosa já tinha cartão amarelo. O árbitro não teve outra opção a não ser dar o segundo cartão amarelo para o Diego Rosa e expulsá-lo. Isso pega muito mal. A gente teve também a expulsão do Gabriel Davis, esse já é uma jogada mais violenta. Ele claramente e de forma intencionalmente deu uma cotovelada no marcador ali do Clipper
e também foi justamente expulso. Então, cara, o time jogando, ganhando de 1-0, não estava jogando bem, e ter dois jogadores expulsos assim por bobeira, muito mais bobeira do Gabriel Davis, já que o time já estava com um jogador a menos, ele estava com a bola completamente dominada, não tinha nenhum motivo para ele dar aquela cotovelada. Então, espera que o Manaus tenha a cabeça no lugar. Agora a gente vai jogar pela Copa do Brasil fora de casa. Um empate já é o suficiente. É um jogo que tem características muito boas para aquilo que o Luizinho Lopes pensa sobre futebol. Ele que gosta de jogar normalmente com 4-4-2, né? Dois atacantes na frente, duas linhas de quatro são bem difíceis assim de furar o bloqueio. Mas se ficar cometendo esse tipo de bobagem, uma classificação fácil, né? Uma grana boa que entra nos cofres do time pode ser perdidas no momento desse de desconcentração. Bem, então é isso, uma vitória bastante burocrática contra o Clipper. O Manaus jogou pro gasto, é uma coisa que a gente está vendo nas últimas rodadas, principalmente pelo Campeonato Amazonense. O Manaus entrando em campo simplesmente para fazer o resultado, e dessa vez não foi diferente. Apenas 1-0 contra o Clipper, um adversário claramente inferior tecnicamente, mas que se defendeu muito bem. E por ter jogado muito mais na defesa, quase não ameaçou o gol do Manaus. Mesmo quando esteve com dois jogadores a mais, o Clipper não saiu muito para o jogo, não incomodou o goleiro Rafael Pitão. Então a gente tem o Manaus enfrentando o Jaraguá, dia 18 pela Copa do Brasil, um jogo às 3h30 da tarde, horário daqui de Manaus. A gente tem uma viagem longa pela frente, o Jaraguá joga amanhã, domingo, contra o Goianese, é um clássico lá da cidade. O Jaraguá que vem inclusive de uma derrota, né, de uma goleada de 4-0 no Campeonato Goiano, mas isso não quer dizer muita coisa, a gente tem certeza que o time não vai querer perder. A Copa do Brasil ultimamente tem pago premiações muito interessantes. Quem passar de fase dessa vez vai ganhar uma premiação de 2 milhões. Então é a chance do Manaus avançar de fase, de receber uma boa grana, um dinheiro que pode ser muito bem investido pela diretoria e quem sabe até que facilite trazer reforços. A gente sabe que o Manaus está precisando muito de um centroavante. A gente vê aí que o Vanilson vem jogando bem, o Rafael Ibiapino também é um bom jogador. A gente ainda não sabe se esses jogadores serão suficientes para representar o Manaus na Série C. E, claro, a gente está sentindo muita falta de um criador de jogada, de um meia armador. Ano passado a gente teve o Daniel Costa, que fez partidas assim brilhantes, com gol de falta, assistência, dificilmente ele erra um passe. E é um jogador que eu torço muito para que o Manaus consiga se acertar com ele novamente para a Série C. Então, com essa premiação, com dinheiro em caixa, com certeza facilita bastante trazer um jogador desse patamar que vai elevar o nível técnico do time do Manaus. Bem, então é isso, pessoal. A gente se vê em breve. Provavelmente dia 18 a gente vai tentar produzir alguma coisa aqui para comentar um pouco sobre esse duelo de gaviões. A gente lembra aí que o mascote do Manaus é o Gavião, né? O time é conhecido como Gavião do Norte. E o Jaraguá Esporte Clube é conhecido como Gavião da Serra, tem como mascote também um gavião. Então, após essa curiosidade que não vai agregar nada na vida de ninguém, a gente fica por aqui. Obrigado, valeu, falou, tchau, até a próxima.